aqui para mais um episódio do Dupla de Verão. E ao contrário dos primeiros episódios que a gente falou sobre planejamento, né, para você organizar o seu ano de 2026, a gente vai falar sobre um tema diferente, mas que de uma certa forma condiz com o que foi dito antes, né? Sobre quem você precisa deixar de ser para seguir. Identidade, papéis, excesso de expectativa, que tem tudo a ver com você conseguir executar de fato o que você planejou, né? Tanto para o seu ano quanto para a sua vida. E a gente já vai começar falando sobre nem toda versão sua precisa continuar para você crescer, né, Paty? É, verdade. Quem você precisa deixar de ser para se tornar a pessoa que você, nesse momento, pode ser. A gente tem algumas travas, né, algumas coisas que fazem a gente permanecer no lugar onde a gente conseguiu chegar, né, as coisas que a gente atravessa, as dificuldades que a gente encontra na vida, às vezes precisa, por exemplo, de uma guerreira para você atravessar, né, aquela trincheira. Mas depois que você passa aquele momento de maior dificuldade, de mais esforço, aí você não precisa mais ser a guerreira. Aí você pode ser a governante, por exemplo. Aqui eu estou falando de arquétipos, viu, gente? Quem gosta, depois dá uma pesquisada. É interessante você o tempo inteiro ficar analisando o que você tá, qual é a personalidade que você assumiu naquele momento, qual é a forma que você se sente mais confortável, né, naquele momento, para lidar com situações que você está enfrentando e ver se faz sentido para você. Porque às vezes a gente fica preso realmente a quem a gente já poderia ter deixado de ser e não cresce, não evolui, né? Não se desenvolve. Porque tem papéis que a gente mantém por costume, né? Não por escolha. Isso. A gente já está tão no piloto automático de fazer aquilo daquela forma. Olha, tem um miquinho aqui que está competindo com a gente. Eu não sei quem vai ficar mais alto aí, se eu, Patrícia ou ele, mas... E aí, agora foi uma criança na escola, vai ter que cortar de novo. Realmente, gravar na natureza não é fácil. Então, como eu ia falando, né? Muitas coisas que a gente absorve durante a nossa vida inteira, né? Desde a infância, vai moldando a nossa personalidade e chega um certo momento que a gente acha que aquilo faz parte da nossa identidade, que é algo imutável, quando na verdade é só um costume, né? Tem um termo assim em psicologia que falam muito: você não é, você está. Então, às vezes, você está num momento da sua vida que você está mais irritada, que você está mais, né, agitada por conta das coisas que estão acontecendo na sua vida naquele momento, e você se vê daquela maneira. É como se você incorporasse a sua personalidade. E não é a sua personalidade. Então, você precisa estar sempre atento em relação a isso. Eu mesmo passei por um processo recentemente, né? Mudança muito drástica na minha vida, e que eu comecei a repensar alguns aspectos do meu comportamento, que eu sempre fui essa pessoa muito dada aos outros, de ajudar a resolver as questões alheias, estava sempre colocando as necessidades e as vontades das outras pessoas antes das minhas. E aí chegou um certo ponto que eu me perguntei, será que eu faço isso por uma necessidade de aceitação ou isso faz parte de fato da minha essência? E foi um período que eu me questionei muito, junto com a terapia, obviamente. E aí eu cheguei à conclusão que eu não precisava deixar de ser essa pessoa para assumir um papel de alguém que consegue estabelecer limites com mais facilidade, Sim. que consegue impor também a sua vontade antes das alheias, né? Porque é imprescindível que você coloque a máscara de oxigênio em você primeiro para que as coisas fluam melhor na sua vida, né? E isso é uma coisa muito perigosa, principalmente para nós mulheres, né? Porque existe aquela expectativa da mulher cuidadora, da mulher que cuida, da mulher que faz, da mulher que carrega o mundo nas costas. E hoje a gente vive a sociedade do cansaço, que é inclusive o título de um livro, bem interessante, viu, gente? Depois quiserem pesquisar. Mas que eu acredito que grande parte dessa sociedade, mais do que 50%, né, que é a população feminina, seja de fato as mulheres. A gente está num lugar hoje que tem que ter muita atenção, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai querer cuidar de todos e esquecer da gente. E aí, às vezes, entra a questão da culpa, né? Do pertencimento, principalmente para as mulheres que já são mães. Porque a gente se coloca nesse lugar de cuidar de todo mundo antes da gente, até por uma questão de sobrevivência nossa e da cria, né? Da prole. Porque todos os cuidados com as crianças são sempre muito delegados às mulheres, né? Muitos homens hoje já fazem uma participação diferente nessa divisão de tarefas, mas, de um modo geral, é a mulher quem sabe qual é a vacina, qual é o nome da professora, qual é o nome
dos amiguinhos da escola. Então, quando a gente sente que está mudando a rota e desviando um pouco o foco de todo esse cuidado, vem aquela culpa de estar se dedicando demais, inclusive, à vida profissional, aos estudos, ao invés de estar, de fato, cuidando, né, das crianças, da família. E isso é um movimento mundial, né? A gente vive num país que tem uma característica bastante acentuada em relação a isso, de deixar sempre a cargo das mulheres esse tipo de responsabilidade, mas as mulheres não estão mais aceitando, principalmente a nova geração, né? As meninas hoje, elas realmente são bastante assertivas em relação a isso. Já falam, inclusive, em talvez não ter filhos, em que a carreira realmente vem em primeiro lugar. E aí a gente tem que começar a analisar, né? Como é que a sociedade vai se comportar daqui para frente. E falando ainda nesse universo, né, feminino e de maternidade, muitas vezes as mulheres se colocam no lugar de não mudar esse jeito de agir para não decepcionar. E não só o esposo ou os próprios pais, mas a sociedade como um todo, porque existe uma cobrança tão absurda em cima desse papel da mulher. Inclusive, se você vê uma mulher sozinha na rua sem o filho, todo mundo pergunta, deixou com quem? Eu aposto que ninguém faz isso quando está com o pai, né? Quando está sem o pai. Ninguém faz, principalmente quando ela estiver em algum lugar de lazer, descontração, divertimento, algo que não seja, né, trabalho, às vezes até no trabalho, né, que eu já percebi isso. Como eu já passei dessa fase, eu não sei dizer, assim, como é a sensação de receber esse tipo de questionamento, mas uma coisa eu posso realmente compartilhar com vocês. Se eu perceber isso, se acontecer perto de mim, eu vou falar. Não, gente, espera aí, ele tem filho também. Entrando, inclusive, nesse universo do não decepcionar e da culpa, tanto para o que você quer almejar para o seu futuro, quanto para a exposição, o que quer que seja que você queira inserir na sua vida. Eu estava lendo recentemente, novamente, aquele livro de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, em que fala sobre você assumir a sua vulnerabilidade para que você consiga evoluir, Floresça, né? Para que você floresça. Quando a gente vive tentando pertencer o tempo todo, né, àquele universo que a gente está inserido, a gente deixa de ser quem é. E o resgate de quem você é, a integração, inclusive, né, como Jung fala, né, das suas luzes e sombras, é o que vai fazer você evoluir como nunca antes. Sim. E dizem, né, que isso acontece, na maioria dos casos, né, da maioria das pessoas, por volta dos 40 anos, e eu senti uma diferença gritante, pelo menos comigo, assim, né? Depois dos 40, realmente é como se virasse uma chavinha, em que você passa a observar mais o que faz sentido para você ou não, para adequar o que está à sua volta, e às vezes se você não faz isso por conta própria, a vida se encarrega de fazer por você. Né? A gente chega numa fase da vida, geralmente, de fato, a partir dos 40 anos, que a gente começa a não ver mais sentido em certas coisas, a gente não vê mais sentido em insistir em coisas que a gente fazia para ser aceito, né? Para as pessoas continuarem nos enxergando como a gente sempre foi. É um outro ponto, gente, muito interessante isso. Às vezes a gente resiste a certas mudanças porque a gente mesmo se coloca nesse lugar. Ai, o que as pessoas vão dizer? Eu sempre disse que por exemplo, eu não como carne vermelha, nunca comi desde criança. Se de repente, um belo dia, eu resolvo comer carne vermelha, estou falando de um comportamento que é uma coisa mais fácil da gente ilustrar, né? As pessoas vão achar estranho. Nossa, mas você não disse que não comia carne vermelha? Como assim você voltou a comer carne vermelha? E isso vale para outros modelos também de comportamento, atitudes. Muitas vezes você é uma pessoa que não gosta de festa como carnaval, por exemplo. E um ano, de repente, você quer ir para o carnaval porque você está com vontade. E aí as pessoas te questionam. E você tem que estar pronto para isso. E você não pode se importar com isso. Você tem que ir para o seu carnaval, você comer sua carne, você tem que fazer o que você quiser. Eu, por exemplo, continuo não comendo carne, continuo não querendo ir para o carnaval. Pelo menos por enquanto. É assumir quem você é de fato e o que faz sentido para você e enxergar também o que não faz mais sentido, né? Eu acho que é o principal, porque muita coisa deixou de fazer sentido para mim de alguns anos para cá. E eu percebo que o quanto tudo que saiu e o que entrou de novo faz total diferença para que eu tenha uma consciência muito maior de quem eu sou e do que eu quero ser daqui para frente. Também para você? As pessoas também Muito, podem estar nesse lugar? Muito. E foi o que mais aconteceu nos últimos anos. De muita gente que antes fazia total sentido, tanto com o contexto que eu estava inserida, quanto o meu momento de vida, e que, por um caminho que a própria vida às vezes toma, deixaram de estar presente no meu cotidiano
E tá tudo bem, a gente tem que entender que os ciclos se encerram também, né, nessas relações. Não quer dizer que a pessoa não seja uma pessoa boa e não seja uma pessoa legal, mas que realmente não faz mais sentido estar no seu momento de vida, né? Assim como o contrário também, né? Às vezes a pessoa também se retira da nossa vida e a gente não consegue entender naquele momento, aquele contexto, e que simplesmente não é para ser entendido, né? E eu acho que isso vale para tudo, às vezes até para o trabalho, uma área que você atua e que de repente deixou de fazer sentido para você também, você quer fazer uma mudança de carreira, a gente fica muito atento a esses detalhes, porque às vezes você quer mudar porque você não está bem consigo. Não é exatamente aquele lugar, mas às vezes é de fato o lugar. Então, eu acho que o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento é muito importante nesse ponto, para você entender onde está a mudança que você realmente precisa, que realmente não faz mais sentido, e onde está a sua insatisfação consigo, questões pessoais, né? Autoconhecimento que você coisas que você não elaborou e que podem estar afetando as suas decisões. E crescer também significa se despedir, não é? De versões antigas, de lugares que não fazem mais sentido, de dinâmicas de trabalho, do que quer que seja, que vão impedir de você chegar onde você almeja, E né? experimentar, né? Eu mesmo acabei de chegar de uma viagem que eu experimentei uma coisa completamente diferente de tudo que eu já tinha feito na vida. A gente que é brasileiro, né, que gosta de praia, que gosta de sol, sempre faz turismos mais voltados para isso. Aí, quando você pensa em fazer um turismo completamente diferente, por exemplo, eu fui para um lugar de neve. Eu não tinha tido contato ainda. Achei que ia ser estranho, que eu não ia me adaptar, que eu não ia gostar. E foi incrível, diferente, muito diferente de tudo que eu já vi, tudo que eu já tinha vivido, mas foi muito bacana. Então, às vezes, você que é da cidade, que não gosta de muito contato com a natureza, de repente viajar para um lugar onde tenha só natureza, trilha, enfim, essas coisas vai fazer com que você saia do seu lugar comum, que você saia do conforto para experimentar novas Se coisas. permitir coisas novas, né? Eu estabeleci uma das minhas metas do ano de 2025, era fazer ao menos uma coisa pela primeira vez, uma vez por mês. E foram muitas primeiras vezes. Desde aula de bateria, aula de dança do ventre, viagens, trilha, que eu nunca tinha feito uma trilha, e foi uma experiência fantástica. Inclusive, apaixonada pela Chapada Diamantina, na Bahia. E lugares lindos que eu nunca tinha me permitido vivenciar por achar que eu não gostava. E quando eu, de fato, me propus a fazer, eu descobri que eu gostava. É exatamente esse ponto. A gente experimentar, né? A gente buscar sair um pouquinho do quadrado. E isso vale para tudo na vida. Até para uma nova carreira, de fato, né? Você buscar... Aí já vem a questão do empreendedorismo. Você está, de repente, numa empresa, trabalhando, né, CLT, ou então você tem uma empresa em uma área que você já não está feliz, que já não está funcionando, que já não está bacana, e você tem medo de se arriscar. Começa devagarzinho, né? Por exemplo, você gosta de gastronomia, mas tem um emprego certo. Começa a fazer pão em casa. Ah, eu gosto de fazer pão, eu gosto de fazer brigadeiro. Não sei como é um dos casos, né, que a gente teve aqui no nosso podcast das meninas da brigadeirinha. Então, experimenta. Vai que aquilo ali, além de ser um hobby, se torna, de repente, a sua profissão de verdade depois, né? Uma mudança que você faz na sua vida e que é super bem-vinda. Porque as transições precisam ser conscientes e planejadas, né? Como tudo na vida da gente. A não ser que seja algo que já está te adoecendo, de fato, que também tem isso, né? Quando você já está ali no limite do que permite que você continue com sua saúde mental, né? Ali no limiar já de ficar à beira da loucura. Aí realmente você tem que fazer um movimento mais brusco, né? E isso até quando você está realizando um sonho. Aconteceu isso comigo também, ainda trazendo para vivências nossas. Eu fui para São Paulo para um projeto alguns anos atrás e era assim um sonho de vida, né? Trabalhar numa mega empresa, né? Enfim. E aí, durante o meu processo, percebi que aquele ali, de repente, não era o lugar que eu tanto sonhei, estar em São Paulo, estar naquela dinâmica, lidar com aquelas pessoas, com a forma que eles se comportam no mercado, né, corporativo. Eu comecei a perceber que aquilo estava realmente me adoecendo. Não era uma questão profissional. Profissionalmente falando, eu super me identifiquei. Inclusive, foi uma grande chancela para mim mesma, né? Não provar para ninguém, mas às vezes a gente precisa provar para si que você está no caminho certo. Fiquei muito feliz nesse sentido. Mas eu percebi que a dinâmica era muito diferente daquilo que eu queria para mim. Então, eu desisti.
Eu descontinuei o meu projeto porque não me fez bem. Digamos que a palavra certa nem seja desistir, você recalculou rota, né? Isso. De repente, para alcançar o que você realmente deseja no seu futuro, o caminho não era aquele. E eu Isso. acredito muito que, apesar da gente precisar fazer os movimentos, a gente precisa da mudança, do movimento, da ação, mas eu acho que a gente está onde tem que estar. Sim. Sabe? Esse momento é o momento em que eu preciso aprender essa lição para chegar a um outro patamar. Essas coisas acontecem, às vezes parece algo ruim, parece algo que né, é um sofrimento, mas é um ensinamento tão grande que vai fazer com que o próximo passo da sua vida seja um passo firme, seja um passo que vai realmente te direcionar para algo bom lá na frente. Então, a gente não tem que maldizer as experiências que parecem frustradas, porque, na verdade, elas são os passos, né, para chegar onde a gente realmente precisa chegar. E isso foi uma grande lição para mim. Eu entendi que, às vezes, o nosso sonho não é exatamente aquilo que vai fazer a gente feliz. O que vai te fazer feliz é você buscar aquele sonho, mas ao chegar nele, perceber que ele te traz paz, que você está em paz, que você está feliz com aquilo. Se não tiver, não tem problema, muda de sonho, viu, gente? Até porque, muitas vezes, nossos sonhos são baseados em construções sociais, em cobranças externas. Isso, que a gente internaliza, né, e nem percebe. Em algumas famílias isso é até mais latente que em outras. A nossa família é muito tranquila com relação a isso, mas eu percebo muito acontecer também em alguns casos, famílias que têm já uma sequência de profissionais naquela área, e aí eu acho que existe uma pressão interna e externa para que quem vem na linha de sucessão também assuma aquele papel. Né? As expectativas Sim, geradas. as expectativas externas, às vezes, moldam nossos sonhos sem que a gente perceba. Sim. E aí entra o autoconhecimento, entra você realmente olhar para o que faz sentido de verdade para você, para que você não perca tempo realizando os sonhos alheios, né? Sim. A vida está passando tão rápido, na verdade, na nossa existência aqui, é curta. De um modo prático, nós temos pouco tempo de vida aqui, por mais que a expectativa tenha aumentado, né? Então, não adianta você perder tempo tentando realizar algo que não vai fazer sentido. Se parar para colocar uma luz aí nesse ponto que você acabou de falar, meu Deus do céu, aí é que as coisas perdem o sentido mesmo. Aquilo que não está te fazendo feliz, que você não está se sentindo realizado, né? Fazendo. Aí realmente tem que parar e recalcular a rota. Eu tenho convivido com tantas pessoas que estão passando por esse momento, né? De mudança radical de vida, de profissão, e de se perguntar o que é de fato que eu quero fazer agora. Porque quando a gente está, né, nesse processo de transição, e principalmente quando você é uma pessoa multitask, que tem talentos variados, você fica muito na dúvida de qual caminho você vai seguir, não é? Principalmente com essas mudanças tecnológicas também que a gente está vivenciando, né? De fato, a tecnologia, as IAs em si, elas estão trazendo um desconforto muito grande para todos nós, em todas as áreas, tanto prestação de serviço, quanto empreendedorismo voltado para produto mesmo. Todo mundo está precisando olhar de novo para o seu negócio, entender o que está acontecendo para a sua carreira, né, para a sua profissão, se reinventar. Agora, uma coisa é certa, quem não estiver disposto a mudar, quem não for curioso, quem não quiser crescer, se desenvolver, está realmente vivendo um momento difícil, viu? Esse momento é decisivo. Se você não é uma pessoa, né, do mundo da tecnologia, se isso não faz sentido, inclusive para o universo que você atua, né, nesse momento, que seja por lazer mesmo, só por curiosidade, nem que seja uma página de Instagram, um vídeo de YouTube, começar a se inserir um pouquinho mais nesse universo, aprender minimamente do que se trata, para que você não fique completamente à parte do que está acontecendo, né? E não se sinta daqui a um tempo completamente no escuro, né? Eu acho tão bonitinho, a nossa avó tem 95 anos e ela usa o WhatsApp. E é impressionante como uma pessoa da geração dela, que nasceu num universo completamente analógico, né? Conseguiu se adaptar a essa ferramenta. Então, assim, se a minha avó, que tem 95 anos, usa o WhatsApp, você consegue abrir o ChatGPT, dar uma pesquisada de como é que funciona e tentar inserir isso, né, no seu dia a dia, na forma que lhe for conveniente, para que você pelo menos esteja por dentro do que está acontecendo e não ficar completamente alheio. Se tem uma mensagem que a gente quer deixar para você, não fique estagnado.
em nada na sua vida, nenhuma das áreas. A gente falou nos episódios anteriores aqui sobre o planejamento do seu ano, né? Algumas técnicas, algumas ferramentas que você pode usar para desenvolver esse planejamento de uma maneira mais eficiente. Mas a principal dica que a gente pode deixar para você aqui é essa: não se sinta estagnado, não fique parado, vá buscar sempre coisas novas, conhecimento. A tecnologia é um fato nas nossas vidas, não adianta a gente querer negar isso, infelizmente, né? Nem A fugir. gente nem fugir. A gente tem que aprender sempre um pouco de cada coisa, por mais que você não seja uma pessoa conhecedor exímio em relação àquele tema, mas você tem que saber pelo menos de maneira superficial. Vai pesquisar sobre isso, viu, gente? Vai pesquisar sobre tecnologia, sobre IAs, sobre novos modelos de negócio, né? É importante a gente saber o que está acontecendo. E ainda falando sobre estagnação, agora que o episódio está chegando ao fim, não deixem de se inscrever no canal, de nos seguir tanto aqui quanto no Instagram. Inclusive, o próximo episódio vai ser sobre várias perguntas a respeito dos temas anteriores que a gente tratou nos 2 últimos episódios, falando sobre planejamento, sobre desenvolvimento pessoal. Então, ainda dá tempo, deixe suas perguntas aqui, tanto nos comentários do YouTube quanto lá no Instagram. Vai ser um prazer fazer essa troca com vocês. E é isso. A gente está chegando ao fim. A gente conta com vocês, com a participação de vocês, porque são as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus questionamentos que vai fazer com que o nosso programa fique cada vez mais interessante e mais rico. A gente conta com vocês.